Capítulo 366, Purificando Territórios. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Enquanto isso, no continente Zal, Urhanchi, Liamei, Xiziun, Mingia e Limbo faziam seus movimentos. Dessa vez, todas foram juntas, começando primeiro pelo território da antiga seita dos 1000 venenos. O local era o mais impuro do continente Zal. Além disso, foi ali que Baiyong fez suas maiores atrocidades. Era um fato que seria o mais caótico. Chegando ali, Xiziun retirou a pérola de energia espiritual. Em um primeiro momento ela tinha pensado em dar para Mingia, mas após a ascensão dela, tanto no cultivo, como corpo, alma e espírito, a energia presente na pérola era relativamente insignificante para ela. Sendo assim, seria melhor utilizada neste processo. Sendo assim, elas entraram em formação. Urhanchi tomou a posição extremo leste do território da seita Diabo, Xiziun ficou no extremo norte e Liamei ficou no extremo oeste. Já Limbo flutuava milhares de milhas acima do território da seita, de forma que ela ficava no centro do triângulo da formação. Cada uma delas era separada por uma distância de várias e várias milhas. Sendo assim, a formação era na realidade uma grande pirâmide. Rapidamente, Limbo, Urhanchi, Xiziun e Liamei começaram a fazer alguns selos com suas mãos. Não demorou muito e lentamente um campo de puro que foi criado. Em alguns instantes, uma pérola branca, do tamanho de um punho, apareceu sobre a cabeça de Urhanchi. Era a centelha do gelo divino. Enquanto isso, a pérola do extremo Yang apareceu sobre a cabeça de Liamei e sobre a cabeça de Xiziun, uma grande árvore dourada apareceu. Enquanto isso, Mingia estava no centro da formação, abaixo de Limbo e em suas mãos havia a pérola de energia espiritual. Com um movimento, ela esmagou a pérola, onde uma imensa onda de energia espiritual explodiu para todos os lados, como uma barragem sendo aberta. Mingia rapidamente fez uso de suas habilidades e controlou toda a energia. Ela começou a espalhar uniformemente por todo o território da seita Diabo e era preciso dizer que tal processo era de uma complexidade absurda. O sentido divino de Mingia era algo surreal, mesmo o sentido divino de Urhanchi, Liamei e Xiziun, juntos, não se comparariam ao dela. Sendo assim, quando finalmente o interior da formação piramidal foi completamente cheio de energia espiritual, Mingia deu sinal para as outras. Limbo então fez alguns selos com suas mãos e lentamente 5 esferas de que se formaram ao redor de seu corpo. Metal, madeira, água, terra e fogo. Enquanto isso, Xiziun invocou 11 Wangmu. Liamei criou uma esfera com o mais puro que fogo que ela conseguia e Urhanchi invocou uma esfera com atributo gelo perfeitamente puro. Então, com um movimento de suas mãos, as esferas de que foram em direção a Limbo e 11 Wangmu também. Nesse momento, Mingia apareceu e junto de 11 Wangmu, começaram a controlar a energia espiritual e Limbo, junto de Urhanchi, Liamei e Xiziun, faziam imensas quantidades de que serem enviadas para o centro da formação. Lentamente, era possível ver o solo se alterando, as construções foram pulverizadas completamente, e o solo antes morto, lentamente ganhou vida conforme a energia espiritual adentrava em suas camadas mais profundas. O céu pareceu ficar mais claro e lentamente uma linda grama apareceu sobre o solo, obra do que madeira de Xiziun. Então uma imensa montanha apareceu no centro, a qual foi jogada pelas feras mágicas no exterior da formação. Limbo a fez atravessar a barreira e a colocou no centro do território. Sendo assim, no interior dessa montanha, Liamei a derreteu e criou um pequeno vulcão. Então, de um lado abriu uma fissura, na qual escorria um fino rio de lava. Então rapidamente Urhanchi entrou em ação e criou uma nevasca colossal, somente no topo da montanha, até criar grandes calotas de gelo, que devido ao calor do vulcão, derretiam lentamente e criavam um lindo rio glacial. Então, Limbo moveu suas mãos e de seu anel de armazenamento, imensas quantidades de minério de ferro e outros metais, foram jogadas no solo do local.
Por um momento a grama foi sufocada, mas rapidamente cresceu acima da camada de minério. Não demorou muito e árvores começaram a nascer. E lentamente, o local antes desértico e sem vida, se tornou em uma paisagem linda. O canal do rio foi criado por elas, de forma que após fazer um grande caminho pelo território, passava perto do rio de lava, que evaporava a água e subia aos céus, até se encontrar com as calotas de gelo e se tornarem uma fina nevasca que caia sobre o pico da montanha. Dessa forma, criava um ciclo no local e o ambiente ficava em equilíbrio. Então, após alguns instantes, uma grande esfera negra começou a se condensar perto de Limbo. Ali estavam todas as impurezas do território. A formação era simples e seguia um princípio simples, utilizado por Li Shang na competição de alquimistas. A ideia era criar uma rede, com a energia espiritual e os 5 tipos de Qi em suas formas mais puras o possível. Sendo assim, tanto os Qi como a energia espiritual, interagiriam com suas formas impuras na atmosfera do local. Dessa forma, as impurezas eram lentamente empurradas para fora e desgrudadas das partículas energéticas. Então, Onze Wangnu e Mingjia controlaram as impurezas, fazendo uso de seus sentidos divinos insanamente poderosos e lentamente foram deixando a atmosfera pura e calma novamente. Todo esse processo durou 12 horas de trabalho árduo e cansativo. Todas elas precisaram gastar quantidades assombrosas de Qi, tanto que após isso, demoraram um dia inteiro para recuperar suas mentes e Qi da exaustão. Enquanto isso, as feras mágicas no Dao da purificação, bem como os humanos de mesmo nível, foram incumbidos de criar as estruturas. Diferente da Cordilheira da Ascensão Espiritual, disposta em círculos, este local foi criado na forma de uma meia-lua. Eles então colocaram 30 montanhas, além da montanha central. Elas diminuíam de tamanho gradativamente, sendo a montanha central a maior, com 5 milhas de altura. Sendo assim, a partir da montanha central, foi escavado um túnel, que atravessa todas elas. Sendo que em cada montanha foi colocado uma estrutura, para absorver o Qi da atmosfera. Dessa vez elas não desviaram nenhum fluxo energético e apenas fizeram que o Qi da região se concentrasse em uma área menor. Sendo assim, apesar do local não ter um Qi como a Cordilheira da Ascensão Espiritual, ainda tinha um Qi próximo a 2 vezes o Qi da Seita da Chama Púrpura. Dessa forma, cada uma das montanhas recebeu um imenso castelo, grande o suficiente para ser considerada uma pequena cidade, com capacidade para, pelo menos, algumas dezenas de milhares de moradores. Em cada montanha também foram colocadas um grande número de feras mágicas e plantações de ervas espirituais. Sendo assim, após 2 dias de trabalho intenso, o território estava pronto, se tornando a primeira filial da seita Dragão. Sendo assim, na montanha central, o imenso castelo era de cor branca, como se o local fosse a representação da pureza. O castelo foi posto no pico da montanha, de forma que sempre nevava no local. Na entrada, havia um imenso portão, no qual havia a imagem de 5 dragões. 4 deles representavam, cada um ponto cardeal e o 5º ficava no centro deles. O dragão do centro era meio branco e meio negro, representando Gaoliao e Seiriu no corpo de Li Shang. Já os demais, eram representados, pela cor amadeirada de Xizyun, baseada em sua habilidade de cultivo. O outro era um dragão de um azul bem claro, representando o dragão de Wuhanxi, no qual ela baseava seu cultivo. O dragão que representava Lian Mei era vermelho e havia grandes asas em seu dorso e algumas características dele eram de um pássaro, representando a união de uma fênix e um dragão, os maiores símbolos do cultivo dela. Já o que representava Mingjia era um dragão transparente, como feito de vidro, afinal a energia espiritual não possuía uma cor como as demais. Então, no fim, ao redor do dragão central, haviam 5 esferas de Qi, de cada uma das transformações da natureza, representando Limbo. No centro de cada esfera de Qi, ali representada, havia um pequeno caractere, que significava Li, em homenagem a Li Shen.
Sendo assim, o local era a representação da família de Lishang bem como suas bases e seus poderes. Dessa forma, durante uma semana inteira, as meninas, juntas de dezenas de feras mágicas no Dao da Purificação e também humanos, transformaram totalmente as 4 áreas das seitas diabos. Todas com suas singularidades e nenhuma era igual à outra. Elas também criaram plataformas de teletransporte, da sede da seita dragão para cada uma das filiais. Não demorou muito e diversos rumores atingiram todos os cantos do continente Zhao e até mesmo o continente Songshon ficaram sabendo das mudanças. Para a sorte de todos, o continente Zhao, Songshon ficavam no ponto mais longe do supremo continente Xiang. Sendo assim, as notícias do local jamais chegariam lá e se chegassem, já teria passado um bom bocado de anos. Muitas pessoas no continente Song, Shon e Zhao nem sabiam da existência dos supercontinentes ou dos supremos continentes, quem dirá uma forma de comunicação. Todavia, para prevenir qualquer problema, o Hanshi, Liamei, Xiziun e Limbo tiveram a certeza de conversar com Fanguanit e Amal para que eles abafassem ao máximo os rumores e impedissem que tais conversas atingissem outras localidades. Elas cuidaram com perfeição de cada detalhe, sem permitir qualquer erro em seus cálculos. Então, em uma semana, elas passaram a controlar 5 territórios imensos, 4 das seitas diabos destruídas e o 5º era a própria Cordilheira da Ascensão Espiritual. Não era preciso dizer que diante da força aterradora da seita dragão, as outras seitas do continente Zhao minguaram completamente em sua força. Todavia, por mais que vários discípulos desertaram destas seitas com o intuito de adentrar na seita dragão, todos eles foram rejeitados, afinal a base da seita queria pessoas justas e comprometidas, não que se vendem diante de um poder maior. Sendo assim, apesar do imenso número de pessoas da seita dragão, a quantidade de pessoas no Dao da integração ultrapassavam de 90% dos números da seita. Se fosse uma seita do continente Zhao ela seria considerada um lixo, mas a presença de centenas de pessoas no Dao da purificação, bem como pessoas no Dao do esclarecimento à sua frente eram a representação de toda a sua força. Já a presença de Bai Shen não foi divulgada, para não causar alarde da presença de um demônio. Os únicos que sabiam de sua existência eram Wu Hanshi, Liamei, Xiziun, Minjia e Limbo. De qualquer forma, ninguém se preocupava por ter em seus discípulos a maioria no Dao da integração e até mesmo camponeses estavam ali na seita. Ela não foi criada para os poderosos, mas para os fracos que possuíam uma boa personalidade e um bom caráter. O resto. Bom, Lishang, suas esposas e mãe, eram mais do que capazes de transformar o que os outros acreditavam ser lixo, em tesouros incríveis.